rodando para gravar, né? Bom, e aí, gente, bom dia mais uma vez, parabéns por estarem aqui, né? Tem o simulado 3, vamos falar sobre o simulado 3. Deixa eu logo registrar, hoje são o quê? 1, né? Dia 1º, hoje dia 1º de outubro, né? 1º de 2021. Pronto, registrado aí. Então, vamos lá. Pronto, começando a colocar frequência no chat, né? Para a gente depois passar limpo, parabéns. Então, gente, simulado 3. Já tem umas 4, 5 aulas anteriores que a gente vem falando desse simulado 3. O simulado 3, o assunto. A gente já vem falando aqui várias vezes sobre esse assunto. Professor, qual é o assunto do simulado 3? Vão ser 3 assuntos, 3 conteúdos. Quais são os 3 conteúdos? Movimento vertical, movimento circular e leis de Newton. Alguém pode dizer, professor, mas leis de Newton tem 2 partes. O senhor disse que até em livros, em alguns bons livros, é dividido em 2 partes. Leis de Newton, parte 1, leis de Newton, parte 2. Parte 1, teoria. Parte 2, aplicações, a prática, né? Pois bem, vai cair apenas a parte 1, como alguns alunos disseram, professor, que bom, a parte 1 é somente teoria, é o que eu gosto de estudar lá, teoria. Então, gente, garantam, é aquilo que a gente falou, um dos assuntos mais simples, um dos conteúdos mais fáceis de todo o ensino médio, são as leis de Newton. As leis de Newton, a primeira parte, teoria. Leis de Newton, teoria. Tranquilo? Bom, mas, além de dizer o conteúdo, 3 conteúdos. Movimento vertical, circular e leis de Newton. Vou listar aqui todas as questões, uma após outra, cada questão, o assunto que vai cair. E mais, vou dizer, além de dizer o assunto que vai cair, qual é o conteúdo, aonde é que você encontra, como o Pedro bem disse aí, qual é a videoaula, professor, em que vídeo eu acesso essa aula. E mais, a lista de exercício. Professor, esse assunto está em qual lista de exercício? Então, vamos lá. Para não perder mais tempo, né? Vou colocar aqui o simulado, como vem fazer, né? Já fizemos os 2 primeiros, primeiro e segundo, agora é o 3º simulado. Todos os simulados, 10 questões. Então, lá, primeira questão, primeira e segunda questão do simulado, o assunto vai ser movimento vertical. Então, gente, sinceramente, o aluno aplicado, o aluno dedicado, o aluno estudioso, vai correr atrás e garantir. Olha só, coloquei apenas 2 questões sobre o movimento vertical. Professor, é uma bolinha lá, uma pedra que caiu do alto de um prédio. Então, você vai analisar o movimento. Como é a queda dessa pedra, a queda dessa bolinha? O movimento vertical. Então, observe que eu coloquei apenas 2 questões. A primeira e a segunda questão, movimento vertical. Questão 3, 4 e 5. Questão 3, 4 e 5. Sobre movimento circular. É o assunto seguinte. O próximo conteúdo foi o conteúdo seguinte, movimento circular. Professor, é uma partícula, é um objeto lá que está girando, está rotacionando, movimento circular, rodando, girando, rotacionando. Então, movimento circular. Observem que a gente colocou apenas 3 questões. Então, gente, sinceramente, movimento vertical, 2 questões, movimento circular, 3 questões. E o último assunto, o último conteúdo, leis de Newton. Eu deixei as 5 últimas questões, ou seja, 50% do simulado é o assunto mais fácil. Então, gente, garantam, é o assunto mais fácil de todo o ensino médio. Leis de Newton, a parte da teoria. Vai ser a questão 6, 7, 8, 9 e 10. Essas 5 últimas questões, no caso, 50% do simulado, não, já, só aqui já dá para garantir 50 por 5, nota 5. E você aqui vai resolver corretamente, no mínimo 2 ou 3 questões, já tira 7, 8, uma boa nota. Então, gente, sinceramente, garantir aí esse simulado. É um dos simulados mais fáceis do ano. Então, as 5 últimas questões, o assunto sobre leis de Newton. Leis de Newton, a primeira parte, né? Parte de teoria. Leis de Newton, a teoria das leis de Newton. Então, tá aí, gente, todo o simulado, todas as questões, cada assunto respectivo a cada questão, e mais, eu tinha prometido que eu vou dizer onde está, qual é o vídeo, professor, qual é a aula, qual é a lista que eu resolvo lá, as questões. Então, leis de Newton foi em apenas uma aula, leis de Newton, parte 1, né, teoria, em apenas uma aula, aula 20. Então, vai abrir lá a aula 20, o videozinho 20. Naquela aula, professor, mas não quero assistir todo o vídeo. Você assiste lá só com os detalhes mais importantes, as melhores observações lá, pequenos detalhes, para você estar atento a essas questões. E, principalmente, pegar a lista 20. Você vai pegar a lista 20,
porque eu tirei exatamente a mesma questão. Gente, sinceramente, eu não mudei absolutamente nada. É o mesmo enunciado, é o mesmo texto, é a mesmíssima questão. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você vai pegar a lista 20, vai estar estudando, porque daquela lista 20, eu tirei exatamente 5 questões do mesmo jeito. Ah, professor, as 3 questões sobre movimento vertical, sobre movimento circular, quais são as listas? É a lista 19, 18, 17 e 16. Essas 4 listas. Das 4 listas, 16, 17, 18, 19, de cada uma lista eu tirei uma questão. 3 questões. Tem uma lista aí que eu não tirei, não sei nada daquela lista, né? Você vai ver. Mas garantam, peguem essas 4 listas e somente, gente, revisar, dar uma olhada, ver como resolve cada questão. De cada questão, eu copiei exatamente do mesmo jeito, o mesmo texto, o mesmo enunciado, os mesmos valores, os mesmos dados, as mesmas informações, eu coloquei no simulado. E movimento vertical, você vai pegar a lista 15, 14 e 15. Dessas 2 listas, eu tirei uma da lista 14 e a outra da lista 15. Então, gente, sinceramente, o professor literalmente agora, né? Acabou de passar para vocês o simulado. Então, o simulado está aí. Você vai correr atrás, vai me dedicado, né? Ó, se eu não me engano, o nosso simulado de física vai ser quinta-feira, no dia 6. Então, de ontem a 8. Então, você tem aí, no mínimo, 7 dias para estudar aí essas questõezinhas. Pegar a questão e garantir lá o simulado. Tranquilo, gente? Vamos lá, ó, já são 10h10. Lembrando, já tínhamos iniciado, na semana passada, na aula anterior, Leis de Newton, a parte 2, as aplicações. Ah, professor, na prática, como é que eu já tinha entendido a teoria, que é lá a teoria das leis de Newton, primeira, segunda, terceira lei. Aí agora as aplicações, como é que se resolve os cálculos? Começamos semana passada. Ao todo, a gente viu todos os tipos de forças. Na verdade, são situações que a gente vai resolver as forças, e cada situação tem um tipo de força. Ah, o primeiro tipo, o segundo tipo, ao todo a gente viu os 9 tipos. Todos os tipos de força, todas as situações. Quero ver agora, 10h10, valendo participação, ponto de participação. Quem é que vai ganhar a primeira participação do dia? Listamos uma a uma. Qual foi a primeira força? Qual foi o primeiro tipo de força que nós trabalhamos? E aí, algum aluno? No chat ou no microfone? Quem é que vai ganhar a participação? Ninguém? Mas, rapaz. Vamos lá. Primeira força, ninguém? Na aula, na turma passada, na turma da aula anterior, o pessoal colocava lá no chat. Pronto, aí ele colocou aí. Valeu, Hélio, pela participação, né? Mas não é. É um tipo de força. Primeiro tipo de força é chamado força-peso. Força-peso. Veja lá a aula anterior que a gente trabalhou. Leis de Newton, as aplicações das leis de Newton. Segundo tipo de força. Qual foi o segundo tipo de força? E aí, mais alguém? Pedro participou, Henrique, Hélio, não foi? Pronto, participou lá, parabéns. 2 participações, né? Primeiro foi no microfone, falou lá no microfone, e segundo foi respondeu a questão, né? Parabéns. O segundo tipo de força, gente, é chamado força normal. Força normal. Então, os alunos que estão acompanhando, o aluno estudioso vai voltar lá na aula anterior, vai pegar as questões, tudo que a gente viu na aula anterior, certo? Primeiro tipo de força, força-peso. Segundo tipo de força, força normal. E o terceiro tipo de força que vimos na aula anterior foi força o quê? Alguém pode dizer, tá, professor, o senhor disse que ao todo são 9, mas só que Davidson, ó lá, respondeu, parabéns. Só que semana passada a gente viu apenas as 3 primeiras, força-peso, força normal e, como o Davidson acabou de responder, participação, né? Força de contato, força de contato. Então, gente, sinceramente, então aí a gente listando o conteúdo já começou, aplicações das leis de Newton, parte 2. Já estamos trabalhando e vamos trabalhar ao longo de todo esse terceiro bimestre, quarto bimestre, finalizando o ano, uma a uma, todas as situações, todos os tipos de força. Ah, professor, na aula passada o senhor tinha parado em força de contato. Eu tinha até deixado para casa lá a situação para você complementar, para você representar lá a força, o diagrama de força, o esquema de força. Aí alguém pergunta, tá, professor? Perguntaram durante a semana, com dúvida lá na plataforma, perguntaram, professor, o que é diagrama de força? Esquema de força. Diagrama ou esquema de força, gente, nada mais é que o desenho, lá a setinha. A seta que representa a força.
Força é uma grandeza vetorial. Sendo uma grandeza vetorial, o símbolo que a gente adota para representar os vetores é uma setinha. Por que, professor? Vetores são setas. Por quê? Define bem a direção, o sentido, qual vai ser o sentido, e o tamanho, o módulo, a intensidade. Ou seja, é a maneira de se representar vetores, a força sendo vetor. Então, gente, na semana passada eu deixei a questão simplesmente para você complementar o esquema. Ah, professor, qual é o esquema? O que é esquema? O diagrama de quê? Diagrama de força, o esquema de força. São as setinhas. Então, a gente tinha deixado isso para classe. Não era para fazer conta, não era para fazer cálculo, não era para calcular absolutamente nada. Na verdade, era para só desenhar, só desenhar. Na aula de hoje, aí sim, a gente começa a fazer as contas, fazer os cálculos. Então, vou colocar aqui o exemplo. O exemplo é o seguinte, o camarada vai fazer lá o Enem. Vai fazer o vestibular. O simulado que está agora, às vezes, a gente vai fazer o simulado. Independente da questão que você for responder. Primeira coisa, está lá a sua questão. Como a gente tinha dito na aula passada, a maioria de questões sobre força, no mínimo, eles colocam 2 objetos. No mínimo, são questões mais simples, mais elementares, mais triviais. 2 objetos. 2 ou mais, acima de 2. 2 em diante. 2, 3, 4, 20 objetos. É muito difícil uma questão, livre de trabalho, com apenas um objeto. Então, foi o que a gente fez na semana passada. Então, a situação era a seguinte, ele colocar lá um objeto, e o objeto, lembrando que a gente tinha falado, a gente até descontraiu um pouco para brincar, não foi? O seguinte, que em cinemática a gente trabalhava mais ou menos com uns objetos lá, eram os carrinhos, né? O carro-bola, lá, o ovo-bola, né? A partir de agora, em dinâmica, a gente trabalha mais com um bloquinho, um bloco, uma caixa. Então, tá aí, um quadrado, um retângulozinho, representando um bloco, um objeto, certo? Um bloco, um objeto, um tijolo, certo? Então, tá aí, esse quadrado aqui, um bloco. Então, a questão é o seguinte, observando a figura abaixo, um bloco, ao lado desse bloco eu tenho um segundo bloco, como a gente acabou de dizer, no mínimo 2 blocos, né? Ó, questões um pouquinho mais elaboradas. Um bloco só é muito elemento, muito simples, quase não cai questão desse tipo no Enem e no vestibular. Então, esses 2 blocos estão apoiados sobre uma superfície, tá? Aí a superfície, sobre o chão, sobre a mesa, sobre o tampo lá da pia, onde for, está apoiado sobre a superfície. E sobre esses blocos é exercida, é realizada, é atuada, é aplicada uma força. Está aqui a força. Olha lá a força. Professor, como é que você apresenta a força aí, o esquema, o diagrama? A setinha, está aí a setinha. E mais, essa força, a gente tinha visto semana passada que era a força de contato. Por que de contato, professor? Porque literalmente eu estou exercendo contato. Imagina aí a situação, por exemplo, do dia a dia, do nosso cotidiano, seria uma mesa, uma cadeira e uma mesa. Pronto, aí, 2 objetos. Tem 2 objetos e a cadeira está literalmente colada, junta, colada, conectada com uma mesa. E eu vou exercer, aplicar uma força sobre a cadeira, que por sua vez também vai com a mesa. Eu quero saber, essa força sendo exercida dessa forma, como é que esse conjunto, esses blocos vão entrar em movimento? Então, são questões desse tipo. Então, vamos lá, gente. Para responder a questão desse tipo, primeira coisa, você vai fazer um procedimento, seguir um passo a passo. Primeiro procedimento, a gente tinha dito isso semana passada, não foi? Então, gente, sinceramente, é como se fosse uma receitinha, uma receita de bolo. O aluno que vai trabalhar questões sobre aplicações das leis de Newton, na maioria dos casos, tem alguns alunos, geralmente, que são um pouquinho mais aplicados, estudiosos, eles costumam dizer, não, professor, eu quero fazer essa questão de cabeça, porque dá para eu fazer de cabeça. Gente, sinceramente, são questões um pouco mais elaboradas. Então, mesmo que você saiba fazer de cabeça, siga o passo a passo. Aí, mais uma vez, ao longo dos anos, a gente vê alguns alunos dizem, não, professor, eu prefiro fazer de cabeça. Por enquanto, talvez ainda dê para fazer de cabeça, né? O cálculo lá mental, porque são apenas 3 tipos de força. Mas quando chegar no tipo 4º, 5º, 6º, no 9º caso, aí é humanamente impossível você analisar a situação, todos os casos. Porque, como a gente tinha dito semana passada, você vai ter que estar analisando todos os casos, na sequência, no encadeamento, um após um, todos eles. Ah, professor, mas a força é força de atrito. Não importa se a força de atrito lá embaixo do 7º caso. Você tem que passar de força-peso, força normal, força de contato, e ir de um em um após o outro, em sequência nessa hora.
Gente, quem não fizer isso, sinceramente, perde a questão. São candidatos que lá no Enem, no vestibular, se dão mal, porque não querem simplesmente seguir a ordem, seguir a sequência. Então, a primeira coisa, professor, diga aí qual é a receita que a gente precisa para resolver questão desse tipo. Procedimento. Qual é o passo a passo para a gente resolver a questão? Primeira coisa, lembra lá o que a gente colocou semana passada? Separar. 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 Então, gente, eu estou colocando aqui a palavra-chave, o aluno aplicado, o aluno dedicado. Agora, não era nem para eu colocar isso aqui, né? Eu estou falando aqui, o aluno dedicado está anotando, está tomando nota, está copiando, está escutando e anotando, registrando tudo que é para ele. Ele vai estudar, ele quer um bom conteúdo para estudar. Então, eu estou fazendo aqui, ó, para você. Estou colocando só a palavra-chave, para não me estender aqui, aí você vai complementar aí, da sua forma, a sua maneira, né? Ó. Complementar. Separar todos os blocos. Vou separar todos os blocos. Separar todos os blocos. Ah, mas só tem 2 blocos. Separa os 2. Não, tem 4, 5. Separa os 4, 5. Tem 20, 30, 1000 blocos. Eu vou separar todos os blocos. Então, complemente aqui o aluno dedicado aí. Não. Separar todos os blocos. Eu coloquei só a primeira palavra. Palavra-chave. Separar todos os blocos. Vamos lá. Segundo passo. Então, vou apagar aqui em cima para a gente começar a responder essa questão. Então, primeira coisa. Ah, professor, por incrível que pareça, olha lá, o senhor falou da questão lá de dinâmica, de aplicações de agentes de Newton, de força, e foi a primeira questão que caiu no Enem. Dica, um dos maiores assuntos, um dos assuntos que mais caem, um dos conteúdos que mais caem no Enem, leis de Newton. Então, é quase que certeza que todo ano cai. Então, a primeira coisa, não olhe nem para os dados, as informações, os valores. Não olhe. Ah, professor, caiu essa questão. Primeira coisa, é como se você fosse fechar os olhos para as informações, para os dados, lá para os valores, e vai seguir o passo a passo. Antes de fazer qualquer coisa, é primeiro separar os blocos. Então, eu vou separar os blocos. É o bloco A, vou separar aqui, ó. Bloco A, bloquinho A. Tem 2 blocos, professor. Separe um do outro, bloco A, e lá, um pouquinho mais afastado, o bloco B, um pouquinho maior, o bloco B, não, bloco B. Tranquilo? Então, primeiro passo, separei os blocos. Segundo passo, representar. Representar. Mais uma vez, não, segunda vez. Estou copiando aqui somente as palavras-chave, você complementa. Representar todas as forças em cada bloco. Então, anote aí. Vou representar todas as forças em cada... Ah, professor, são 2 blocos. Então, todas as forças em cada bloco. Uma após uma, na sequência, toda aquela lista de tipos de força. Então, vamos lá na sequência. Primeiro bloquinho. Qual é o primeiro tipo de força que a gente enumerou aqui? A primeira força é o quê? Força peso. E aí? Cadê? Ninguém lá no chat? Força peso. Professor, para onde que a força peso está apontando? A gente até brincou semana passada. Está descendo para baixo. Não foi assim que a gente brincou? Descendo para baixo. Mais. Está apontando para o centro da Terra. Então, não é somente para baixo, é para baixo no sentido, na direção vertical, perfeitamente perpendicular. Ele não pode ser um pouquinho inclinado, um pouquinho declinado, lá, perpendicular. Em outras situações, você vai ser um pouquinho inclinado, mas o peso é perpendicular, perfeitamente formando 90 graus, como se fosse apontando lá para o centro da Terra. Tranquilo? Isso daqui vai ser o peso. Mas é o peso de quem? É o peso de ar. Então, o primeiro tipo de força, força, peso. Então, separei os blocos, primeiro passo. Segundo passo, representar todas as forças. Estou representando. A primeira força, força, peso. Segunda força, força o quê? E aí, cadê? Quem é que vai participar agora? Segunda força, força o quê? Força normal. Parabéns lá, o rapaz que participou. Foi registrado. Não. Força normal, professor. A normal vai estar apontando para onde? Nesse caso aqui, está apontando para cima. Alguém pode dizer, professor, em todos os casos? Não, nesse caso. Por quê? Porque a normal é um tipo de reação, E mais, segundo o critério de força normal, é um tipo de força de reação, e segundo é uma reação de superfície. Professor, aqui tem superfície, tá aí é o chão. Se tem chão, o chão vai reagir. O peso age, o chão reage. Quando o chão reage, aparece a força normal. Então, força normal é reação. E mais, é reação de superfície. Só existe força normal se tiver superfície. Exemplo, lá no cinema, nos desenhos animados, tem lá o personagem
andando, caminhando sobre a nuvem, e aí isso é verdadeiro ou falso? Tá, isso é óbvio que é falso, mas eu quero que você justifique de maneira física. Por incrível que pareça, foi uma questão do Enem. Então, eu pedia para o candidato lá justificar de maneira física. Por que não tem condições do camarada andar sobre a nuvem? Porque a nuvem não é uma superfície, não é uma superfície de sustentação. Então, gente, reação normal, ela ocorre em decorrência de ter superfície mais. Essa superfície, ela é uma superfície de sustentação, ela sustenta. A nuvem não sustenta, então ela está lá em pé, cai, passando por ela dentro. Então, o chão, a parede, o teto, uma superfície sólida, ela sustenta. É uma força de sustentação. Então, ela sustenta e reage para cima. Simples assim. Ah, professor, peso para baixo, normal para cima. E mais, isso é o bloco A, então vai ser a força normal de A. Segundo, professor, a força-peso. Qual é a fórmula da força-peso? Força-peso, peso é igual ao quê? Massa vezes gravidade. É isso que a gente viu semana passada? Massa vezes gravidade. E a normal? Qual é a fórmula da normal? A gente tinha falado isso semana passada. Força normal não tem fórmula. Por que não tem fórmula? Força normal, ela sempre vai ser igual a alguém, igual a alguma força. Nesse caso aí, a força normal está sendo igual a que força? Está sendo igual a força-peso? Está sendo igual à própria normal? Ou está sendo igual à força de contato? Nesse caso aí, a força normal está sendo igual a qual força? A força-peso. Agora pergunta, por que a força normal não tem forma? Ela sempre é igual a alguém. Ela sempre vai ser igual a uma outra força. Alguém sabe dizer? Ninguém? Rapaz, na outra turma tem um aluno que respondeu. E é uma resposta um pouquinho mais aprofundada. A normal não tem forma simplesmente por conta da terceira lei de Newton. Porque se ela é uma força de natureza reação, a reação sempre tem o mesmo módulo da ação. A ação aqui, no caso, é o peso. O peso está agindo, o chão reage. Então, essa reação é exatamente igual a essa ação. Terceira lei de Newton garante isso. No caso, a normal, sendo uma força de reação, sempre vai ser igual à força que agiu, sendo ela a reação. E aí, gente, alguma pergunta? Isso é uma observação importante. É uma questão teórica. Pode ter caído lá no simulado. Tranquilo? Professor, vamos lá. Sequenciando, organizando aí na ordem, enumerando todas as forças, uma a uma que a gente viu até agora. Primeira força, força-peso. Segunda força, força normal. Terceira força, força de contato. Onde é que está a força de contato aqui, professor, sobre o bloco A? Está aqui, ó. Força de contato. Fzão. Acabou-se. Vamos seguir na nossa receitinha, se a gente está seguindo o passo a passo de maneira correta, o procedimento de maneira correta. O primeiro passo é o quê? Separar. Separei, professor, bloco A, bloco B. Separa todos os blocos. Segundo passo, fazer o quê? Representar todas as forças em cada bloco. Por enquanto, a gente só viu 3 forças. Por isso que a gente está representando apenas até o terceiro caso. Só quando chegar lá no 9º caso, aí imagina aqui, vai estar infestado aqui, infinitas setas, várias setazinhas, várias forças. Por isso que você tem que enumerar força após força, caso após caso, cada um tipo de força. Porque se não fizer isso, a gente vai chegar lá na frente, que é humanamente impossível você responder. Aí vai começar a confusão. Eita, professor, não sei mais, eu não estou entendendo, eu estou perdido. Por quê? Porque o aluno não se dedicou no começo. Então, a dica que o professor está dando é o seguinte, é você se sentar, ter calma e prestar atenção. Se dedicar, prestar atenção nesse primeiro momento. Porque é uma sequência, gente. O conteúdo agora, um conteúdo após outro, é acumulativo. O seguinte depende do anterior. Se você não aprender o início agora, aí é como se fosse perder o fio da meada. Vai ser extremamente complexo. Atentem para essa observação, porque é o que a gente sempre observa ao longo dos anos. Tranquilo? É simples. Observe que até agora, alguém pode dizer, professor, está começando a complicar aí. Eu vou seguir uma receita, quantos procedimentos tem, e vou dar. Observe que até agora não tem nada de cálculo. Estou fazendo cálculo. Tem algum cálculo aqui? Tem alguma conta? Não tem cálculo, não tem ponto, não estou calculando, não tem absolutamente nenhum cálculo. Por incrível que pareça. Até agora, o que a gente está... Ei, o que o professor de física está fazendo lá? Desenho. Ele está desenhando. É uma aula de desenho. Então, gente, sinceramente, nesse primeiro momento, é você aproveitar. É uma aula só de desenho. Você desenhar o quê? O esquema de forças.
O diagrama de forças. Então, olha aí, esquema ou diagrama de forças. Você, nesse primeiro momento, é entender, aprender a representar as forças. Simples assim, desenhar. Fazer um desenho. Está lá, meu filho de 6 anos desenhando, né? A professora desenha isso, desenha. Está aqui o desenho. Então, lá, separei os blocos. 2 blocos, professor. Representei as forças. Todas as forças, por enquanto, foi até a terceira força, foi, então tá aqui, as 3 forças. Acabei todas as forças no primeiro bloco. Vou para o segundo bloco. Vamos ver agora no segundo bloco. Enumeradamente, passo a passo, um após outro, todos os tipos de força. Qual é a primeira força que eu vou analisar? Força peso. Então tá aqui, ó, força peso, professor, sempre para baixo e mais, para o centro, formando 90 graus, perpendicular. Se aqui é o peso de A, aqui vai ser o peso de quê? Peso de B. Acabou. Então, primeiro caso de força, força peso. Segundo tipo de força, força normal. A normal aí vai estar para onde, professor? A normal aí vai estar para onde? Deixa eu melhorar isso aqui, para caber aqui no nosso quadro, né? A normal, a gente vai estar aqui, ó. Olha lá a força normal. A força normal, seguindo aqui a mesma ideia do bloco a força normal para cima. Nesse caso aí, para cima, né? Alguém pode dizer, tá, professor, sempre a força normal é para cima? Não. A normal aqui é a reação do chão, então está para cima. A gente viu na aula passada que a normal do teto, se eu estivesse pregando, parafusando aí uma lâmpada no teto, parafusando uma lâmpada no teto, né? Então, o teto é a superfície, a reação vai estar a normal é para baixo. Ah, professor, na parede, aqui nesse quadro, a normal é para fora. Então, dependendo de cada caso, a normal é a reação oposta da superfície. Nesse caso, a superfície está no chão, embaixo. Então, a normal vai ser a reação contrária para cima. Terceira lei de Newton, né? Vai ter o mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção vertical, porém sentidos opostos. Uma está para baixo, a outra está para cima. Terceira lei de Newton. Atente, comece a fazer esse exercício. Ah, professor, estou analisando aí a situação, fazendo a associação respectiva lá com as leis de Newton, a teoria das leis de Newton. Muitas vezes é o que os alunos aí falavam com a gente, na plataforma, no chat, ao longo da semana. Professor, eu prefiro teoria, eu tenho mais facilidade de teoria. Ou diz, não, professor, eu prefiro cálculo, eu prefiro fazer cálculo, estudar exato, eu prefiro fazer cálculo. Mas um depende do outro, você só aprende o cálculo se você aprender a teoria. Então, você tem que se adaptar a essa relação. Ah, professor, força peso para baixo. Primeira força. Segunda força, força normal. Nesse caso, a normal está para cima. Normal está para cima. Aqui é B, então a normal de B. Acabou-se. Ah, professor, só tem essas 2 forças? Vimos até o terceiro caso. Força peso, força normal. Próximo caso é o quê? Força de contato. Tá aqui a força de contato. Aí alguém vem dizer agora. Tá, professor, estou vendo aqui, ó. A questão, enunciado a situação, o contato, como se fosse a gente tocando, exercendo, realizando contato com a mesa e a cadeira, a gente está tocando aqui em A, eu vejo. Agora, em B não existe o contato. O que vai acontecer é uma transmissão, uma transferência, vai ser transmitido. Então, essa força aqui, ela vai se transferir, ela vai se transmitir para B. Como assim, professor, vai se transmitir, vai se transferir? Porque quando eu arrasto A estando em contato com B, por sua vez, todos os dois, né, vão entrar em movimento. O sistema, o conjunto completo, vai entrar em movimento. Então, esse é a visão força de contato, por sua vez, vai se transferir para B. Ele se transfere como, professor? Ele se transfere perdendo. Existem perdas nesse processo de transferência, de transmissão. Aqui é fisão. Para a gente representar que houve uma perda, né? Ah, teve pequena perda de um para o outro. Houve perdas, não. Então eu boto o Fzinho. Se aqui era fisão, aqui eu boto o Fzinho. Exemplo, se aqui era 100, aqui vai para 92, 93. Aí só o cálculo que vai dizer o quanto. Mas teve perdas nesse processo. Ah, professor, se fosse para o terceiro, ia ter mais perda ainda. No quadro, no milionésimo lá na frente, quase não chega a força. É mais ou menos assim que acontece. Vamos calcular para ver como acontece. Ah, professor, a maneira como eu vou representar aqui é só ter essa ideia. O Fzão é a força de contato primeira. Por sua vez, é transmitido para a seguinte. Então, vai com o Fzinho. Mas é Fzinho de quem sobre quem? Eu tenho 2 blocos aqui, professor, A e B. Quem é que empurrou quem? Quem é que atuou sobre quem? Quem sobre quem? É o Fzinho de quem? De A sobre B. Fzinho de A sobre B. Aí você bota subscrito aqui, A sobre B. Gente, aparece aqui o detalhe mais importante. Essa sequência, essa ordem. Olha lá, A sobre B. Se o camarada estiver aí brincando, rabiscando, fazendo qualquer coisa, não está nem aí.
Agora, se você quiser aprender e entender, estar atento a essa ordem. Se não seguir essa ordem, você vai errar nas questões. Então, é A sobre B. É a forcinha que A exerceu sobre B. O A está empurrando o B. É como se o B tivesse parado e o A estivesse empurrando ele. O B vai dizer, mas vai ter alguém que está me empurrando aqui. É o B. Ele vai ver, é o B. É o A. É o A que está me empurrando. Então, o A está empurrando o B. O B está sendo empurrado por A. O A está empurrando o B. É o que está dizendo aqui. Ó. O A está empurrando o B. Tranquilo? Professor, analisei todas as forças sobre B. Peso normal, força de contato. Por sua vez, a terceira lei de Newton diz o quê? Que a toda ação existe uma reação. Então, esse Fzinho aqui é a ação de A sobre B. Por sua vez, o B vai reagir. O B vai reagir. Certo? Por sua vez, o B vai reagir. É como se o B tivesse sempre, o B está parado e o A está empurrando. O B vai dizer, rapaz, tem alguém que está me empurrando aqui. É o A. O A está me empurrando. Mas, por sua vez, como o B está sofrendo a ação, né? Está sofrendo a ação de A em cima dele, ele vai reagir. Ele vai reagir. Ele vai reagir contrário. Então, é essa força de reação. É um outro Fzinho. Aí alguém pode dizer, professor, esse Fzinho aqui era para ser menor ainda. Não, não era para ser menor. Alguém pode me dizer, esse Fzinho é maior ou menor do que esse outro Fzinho? É maior, menor, igual, menos 2, igual. E aí? Esses dois Fzinhos são maiores, iguais, menores, diferentes. E aí? Ninguém? Pronto, parabéns aí o rapaz que respondeu. São exatamente iguais. São exatamente iguais. Vou para a segunda pergunta agora. Sabendo que já são iguais. Professor, se aqui for 100, aqui é 100. Se aqui for 2, aqui é 2. Se aqui for 5, aqui é 5. Por que eles são iguais? O que é que me garante que eles são iguais? Qual é o... da ação e reação? Beleza, aí, parabéns, show de bola. Nota 10 na participação. Por conta da ação e reação, professor, aí, ó. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton me garante o seguinte, que a toda ação existe uma reação de mesma direção, porém em sentidos opostos. Observe que uma está para um lado e outra para o sentidos opostos. Mas o modo, o valor é o mesmo. Professor, vou estourar essa parede com a minha mão. Estou 100 newtons na parede, a parede vai e quebra, estoura a minha mão com 100 newtons. Então, é exatamente o mesmo modo, o mesmo modo. Então, esse daqui é Fzinho de A sobre B, é a ação. Por sua vez, B reage. Agora não vai ser mais A sobre B, agora vai ser B sobre A. Simples assim. Entenderam a diferença? Por isso que a gente chamou a atenção para a ordem. A sequência aqui, A sobre B. Aí agora é B sobre A. Um é ação e o outro é ação. Simples assim. Então, gente, seguindo aqui o passo a passo. Seguindo aqui o passo a passo. Primeiro, separar todos os blocos. Segundo, representar todas as forças. Terceiro, aí agora sim, vem equacionar. Equacionar. Professor, equacionar o quê? Sim, aí agora vem a matemática. Por enquanto, aqui é só desenhar. É só brincar de desenhar os esquemas. Os diagramas de força, você está só desenhando. Mas tem que estar atento nessa sequência. A sobre B, B sobre A. Aí agora, para equacionar, aí sim que a gente precisa dos dados, dos valores, das informações, da questão. Vamos supor, a questão está aqui. Vou colocar a questão aqui no campo. A massa de A, a questão diz lá, o enunciado. O enunciado foi o seguinte, observe a figura abaixo. Essa figura abaixo, 2 bloquinhos aí, vamos supor que seja uma mesa, uma cadeira. Esses 2 blocos, a massa de A é igual a 2 quilogramas, massa de A. A massa de B, a questão deu lá, massa de B é igual a 3 quilogramas. Pronto, são essas 2 informações que a questão deu. E mais, o valor de Fzão, né? Fzão igual a, deixa eu ver aqui, Fzão igual a 10 newtons. Pronto, aí. A questão, o enunciado é esse. Somente esses 3 valores, esses 3 dados, esses 3... Observe, massa sempre em quilogramas, tem que dar. Professor, se der 100 gramas, tem que transformar. Força é sempre newtons. A unidade de força em homenagem a Newton, Isaac Newton, né, lá, que definiu as 3 leis de Newton, em homenagem a ele, a unidade de força é newtons, uma emissão maiúscula, nome pessoa, newtons, né, ó. Então, 10 newtons. Então, com essas 3 informações, ele enuncia lá a questão. Pronto, vamos lá. Responder essa questão. Vou apagar aqui para a gente poder responder, caber aqui embaixo.
Ah, professor, o Fzão, vou colocar aqui do lado, como a gente desde o primeiro dia de aula sobre lei de Newton, sobre dinâmica, ao longo de todo o terceiro bimestre, terceiro, quarto bimestre, estudando dinâmica, estudando lei de Newton, força, eu tenho apenas uma única fórmula. Qual é a fórmula? F igual a M vezes A. A única fórmula que eu tenho, F igual a MA. Tá aí. Sempre F igual a MA. Não, professor, mas quando for peso? MG, ao invés de A, G, né? É interpretar a situação. Lá na situação, a aceleração, no caso, vai ser a gravidade. Mas você tem que estar atento, contanto que você esteja atento, que a única fórmula que eu uso é a fórmula da força. F igual a MA. Tranquilo? Então lá, seguindo aqui. A questão deu os valores, deu os dados aqui, e pede para você resolver. Primeira coisa, você separou os blocos. Bloco A, bloco B. Segunda coisa, você representou todas as forças sobre cada bloco. Terceira coisa, agora você vai equacionar. Equacionar todas as relações que você tem aí de equação. Ah, professor, o que eu posso fazer? Vamos lá. Primeira questão aqui. Primeiro objeto, o objeto A. Sobre o objeto A, quais são as forças que eu tenho? Primeira força, força-peso. Então, vamos equacionar a força-peso. Equacionar. Eu quero equacionar. Sobre o bloco A, a primeira coisa que eu tenho é o peso. Qual a forma do peso? Vai lá na aula passada, na aula anterior. Peso é igual ao quê? Massa vezes... Tá aqui, ó. É uma força, tá, professor? Isso é uma força, massa vezes aceleração. Massa vezes... Mas a aceleração, no caso, é da gravidade. Acabou. Olha aí. Fórmula do peso. Ah, professor, mas aqui é o peso de A. Então, peso de A, massa de A. Olha lá, peso de A, massa de A. Então, observe que aqui eu estou especificando, detalhando o objeto, é o A. Então, peso de A, massa de A. Observe que o G eu não preciso detalhar. Porque o G aqui, no caso, é toda a Terra, né? Não pode ser em A ou sem B, toda a Terra, mesma gravidade. Tranquilo? Vou só especificar qual o ponto, qual o objeto, qual a massa, o peso de quem, o peso de quem. Tranquilo? Então, eu equacionei o peso. Vou agora para normal. Como é que você equaciona a normal, professor? O normal vai ser igual ao quê? Mais uma vez, a terceira vez. Força normal tem fórmula? Força normal não tem fórmula própria. Porque o rapaz bem disse que a normal é uma reação. Se é uma reação, a normal sempre vai ser igual a alguma outra força. Nesse caso aqui, a normal vai ser igual ao peso. Então, essa normal de A vai ser exatamente igual ao peso de A. Acabou-se. Tá aí, gente. Então, já representei aqui, equacionei aqui essas duas forças. Professor, sobre o bloco A, o bloquinho A tem 4 forças. Olha lá as 4 forças. Peso de A, normal de A, Fzão e Fzinho. 4 forças. Então, eu vou equacionar cada uma das forças. Equacionei o peso e a normal. Analisando na vertical. Então, gente, sinceramente, na vertical, eu tenho apenas essas duas forças. Força-peso, está aqui a equação da força-peso. E força normal, está aqui a relação da força normal. Vou agora para a horizontal. Na horizontal, sobre o bloquinho A, eu tenho quantas forças? Olha lá. No bloquinho A, olhando só para a horizontal, eu tenho quantas forças? 2. Quais são as 2? O Fzão e o Fzinho. Então, eu vou representar essas duas forças. Essas duas forças, Fzão e Fzinho. Agora, é Fzinho de quem? De A em B ou é de B em A? É isso que você tem que estar atento. Se você não fizer essa observação, você perde a questão. Perde a questão porque não organizou a sequência correta. Fzinho, professor, de B em A. Fzinho de B em A. Agora eu quero saber a operação entre essas duas forças horizontais. A relação, como é que elas vão operar entre si? É uma operação que elas vão estar se somando, se adicionando, se acrescentando, se complementando, ou vão estar se subtraindo, se diminuindo? Os sentidos são o quê? Opostos. Professor, é como se fosse um cabo de guerra. Tá lá os guris lá no infantil, brincando, os guris puxando, né? Lá a educação física com um cabo de guerra, com a corda. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quando estão com sentidos opostos, então essas forças não estão se adicionando, elas estão se diminuindo, se subtraindo. Qual é a operação que eu vou fazer entre essas forças? Subtração. Vou diminuir. O Fzão menos Fzinho. Já dei a resposta, mas era interessante eu ter feito a pergunta antes de dar a resposta. Eu vou subtrair quem? Fzão menos Fzinho ou Fzinho menos Fzão? Quem é maior? Quem é que vai ser maior? O Fzão ou o Fzinho? Quem é maior aí? E aí? Ninguém, rapaz.
maior, de propósito eu coloquei a letra maior, né? Maior é o Fzão, professor. O Fzão aqui é maior do que o Fzinho, é óbvio. Por isso que o movimento vai se dar nesse sentido. O movimento vai se dar nesse sentido. Porque a força maior é a que vence. Então, o movimento vai para aquele lado, da força maior. No cabo de guerra, a equipe que exercer maior força, todo mundo vai para aquele lado. O movimento vai se dar naquele lado. Então, a maior força é o que define o sentido do movimento. O movimento está indo para esse lado. Vou arrastar a cadeira e a mesa, tudo junto. Então, o movimento vai se dar para aquele lado. Porque a força maior está desse lado. Tranquilo? Ah, professor, eu tenho aqui duas forças. Fzão e Fzinho. Não importa se são 2, 3, 4, 20, 1000 forças. Forças operando entre si, esses entes aqui de mesma natureza, me dão um resultado de que natureza? De mesma natureza. Exemplo, eu tenho 2 bananas mais 3 bananas. O resultado vai ser o quê? Tá, professor, vão ser 5 bananas. O resultado da operação, da relação, tem que ser um ente de mesma natureza. Eu não posso dizer 2 bananas mais 3 bananas vai ser igual a 5 laranjas. É impossível isso. Então, o resultado aqui vão ser entes de mesma natureza. Professor, são 2 forças. O resultado vai ser uma terceira força. Professor, são 1000 forças. O resultado vai ser uma 1.000.000ª força. O resultado vai ser força. Não importa. Mas sempre sendo força, força é igual a quê? M vezes A. Não importa se tem 2, 3, 4, 20 forças. O resultado das forças é uma força. E força é igual ao quê? A segunda lei de Newton diz o quê? Que força é igual a massa vezes aceleração. Tá aí. Ah, professor, mas essas 2 forças estão atuando sobre que bloco? Bloquinho A. Então, eu especifico aqui. Bloquinho A. Então, gente, atenção aí, ó. Eu representei aqui a equação no primeiro bloco. A equação no primeiro bloco. Então, tá aí, bloquinho A. No primeiro bloco, eu tenho essa equação. Tenho essa equação. Vamos para o quarto procedimento. Ah, professor, mas peraí, tem o segundo bloco, bloquinho B. Vamos equacionar o que eu tenho no bloquinho B. No bloquinho B, eu tenho o quê? Peso de B. Como é que se calcula o peso de B? Não importa qual o peso. É massa vezes gravidade. Sempre assim, massa vezes gravidade. Mas se é de B, então vai ser massa de B vezes a gravidade da Terra. Ah, professor, a outra força que eu tenho na vertical, peso normal. A normal, o senhor já tinha dito, pela 4ª vez agora, não tem fórmula. É a única força que não tem fórmula. Não tem fórmula. Ela sempre vai ser igual a algum tipo de força. Nesse caso aqui, a força normal está sendo igual à força peso, que já disseram aí. Foi da mesma forma como a gente teve aqui na situação anterior, a mesma ideia, né? Ó. Então, nesse caso, a normal vai ser igual ao peso, no caso, o peso de B. Então, tá aí, ó. Equacionei, professor, todas as relações que tem no bloquinho B. Todas as relações do bloquinho B. Só que na vertical. Na vertical só tem o peso normal. Tá aqui, peso normal. Vou agora para a horizontal. Na horizontal, quantas forças eu tenho? No bloquinho A eu tinha 2, Fzão e Fzinho. No bloquinho B eu só tenho uma única força, Fzinho. Então agora eu vou organizar aqui termo abaixo de termo. Esse Fzinho eu vou botar abaixo de Fzinho ou botar abaixo de Fzão? É como os guris lá, desde o infantil, estão aprendendo a somar as parcelas. Como é que soma? Termo abaixo de termo, não é assim? O professor ensina 8, 4 abaixo do 8, 2 abaixo do 0, 6 abaixo do 3, termo abaixo de termo, para somar as parcelas, né? Ó. Então, gente, da mesma forma, você vai botar termo abaixo do termo. Professor, na horizontal aqui eu só tenho apenas uma única força. Qual é a única força? Fzinho. Esse Fzinho eu vou botar onde? Vou botar aqui embaixo. Fzinho. Só que aqui é Fzinho de quem? De A em B. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Professor, sempre então, a brincadeira do jogo, a regra do jogo, é obter alguma força igual a MA. Sempre forças vão ser iguais a N vezes A, N vezes A. Aqui eram 2 forças, mas não importa, é igual a N vezes A. Aqui é apenas uma força, não importa, é igual a N vezes A. Porque a única fórmula que eu uso é a fórmula da força. F é igual a N vezes A. Ah, professor, aqui são 2 forças, N vezes A. Aqui é apenas uma força, N vezes A. Se fosse 3, 4, 5, 20 forças, N vezes A. Simples assim. Aqui era sobre o bloco A, então era N de A. Aqui é sobre o bloco B, então é N de B. Então, gente, sinceramente, observe que existem vários detalhes. E são exatamente esses detalhes, esses vários detalhes, que vai definir o aluno acertar ou errar.
Se o aluno não seguir esse passo a passo, esse procedimento um após o outro, é quase humanamente impossível dele acertar. Ah, mas eu quero fazer de cabeça direta. Por enquanto, talvez, esse caso ainda é um pouco simples, mas vai chegar no sexto, sétimo, oitavo, nono caso, é humanamente impossível. Ah, professor, está aqui, eu equacionei, foi o terceiro procedimento, eu equacionei o primeiro bloquinho. Agora eu equacionei aqui o segundo bloquinho. Tenho duas equações. Como é que eu resolvo duas equações, professor? Então, agora aqui acabou-se física. O que é que eu fiz na física, professor? Na física, eu só brinquei de desenhar. Desenhar os esquemas, os diagramas de força, representar. Eu somente separei os blocos. Eu somente equacionei as fórmulas da física. Aí agora vem a matemática. O que é que eu faço na matemática, professor? Na matemática eu vou resolver. Como é que você resolve quando eu tenho mais de uma equação? Aí o aluno aplicado lá no oitavo, nono ano, ele estudou na matemática, uma ferramenta matemática chamada sistemas. Sistemas de equações. Sistema de equações. Ou seja, qual é o plural de equação? Qual é o coletivo de equação? Equação singular. É apenas uma ferramenta matemática lá, a equação. Quando eu tenho mais de uma equação, duas ou mais, é chamado de sistema. Ah, professor, não sabia que é o coletivo, é o plural, quer dizer que uma só é equação. Duas ou mais é chamado de sistema de equações. Então, o coletivo de equação é chamado de sistema. Como é que eu resolvo o sistema de equação, professor? Lá no nono ano, sétimo ano, nono, oitavo ano, professor de matemática, ensinava o seguinte: coloque aí, né, aqui o elemento de agrupamento, né, o parênteses. Você vai colocar o parênteses a chave, né, a chave, agrupando todas as equações. Tem duas, três, quatro, não importa quantas equações. E vou agora passar o traço aqui embaixo para resolver o sistema de equações. Quantas equações eu tenho? Duas. Primeira equação, segunda equação. Lá no oitavo ano, o professor ensinava 3 métodos para resolver esse sistema de equação. E aí, quem é que se lembra ali? O aluno dedicado, estudioso, aplicado. Vou logo responder para não perder tempo. Era o método da adição, o método da substituição e o método da comparação. Adição, substituição, comparação. Tem outros métodos, mas os mais usados são adição, comparação e substituição. E desses 3, o mais simples é o da adição. Por isso que a gente passa o traço aqui para poder resolver. Ah, professor, como é que a gente vai resolver? Vou apagar aqui para caber e a gente poder resolver. Gente, sinceramente, é uma receita. Literalmente, é como a gente brinca chamando. É uma receita. É um passo a passo, é um procedimento. Se você não seguir o procedimento passo a passo, é impossível você acertar. Separar os blocos, representar as forças, equacionar todas as relações. Quarto passo, substituir. Vou agora substituir. Substituir. Professor, substituir o quê? Substituir os valores. Substituir os valores. Dei aqui os valores. Ó. A massa do objeto, 2 kg. Massa de B, 3 kg. A força, o Fzão, 10 newtons. Ah, professor, e afinal de contas, o que é que essa questão quer que calcule? Vou colocar aqui. Ó. Ela pede para calcular qual é o peso de A e qual é a normal de A. Ele vai fazer todas as possíveis perguntas de informações e dados que eu possa encontrar aqui. Ó. Peso de A, normal de A, o que mais? Peso de B, que mais? Normal de B, que mais eu tenho aí para encontrar? Essas forcinhas aqui, ó, o F de AB, o F de AB e o F de BA. Pronto, olha aí. Quantas informações ele pode perguntar? E, por último, uma das mais importantes, a aceleração, o azinho. Quanto é que vai ser a aceleração desse conjunto, desse sistema aí de blocos, desse conjunto de blocos, desses 2 blocos? Vai entrar em movimento. Professor, vai entrar em movimento com que aceleração? Aí eu quero saber. Olha quantas informações a questão pode perguntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 informações, 7 dados, ela pode perguntar, fazer 7 perguntas. Apenas com essas 3 informações, a massa de cada uma, a massa de uma, a massa do outro, e a força Fzão. Ah, professor, primeiro, separar os blocos. Segundo, representar todas as forças. Terceiro, equacionar, tudo equacionar. Quarto, substituir. Vamos substituir agora, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, na primeira equação, o que eu tenho na primeira equação? Fzão, vou substituir. Substituir, olha a palavra aqui, substituir. Então, vou olhar aqui os dados. Quais foram os dados, professor, que a questão deu? 10 newtons, Fzão. Onde tem Fzão, coloque 10 por lá. 10, né, ó. 10 menos
Fzinho. Quem é Fzinho, professor? Fzinho é quem? Esse Fzinho aqui é quem? É exatamente o que ele quer. Olha aqui o Fzinho. Ele quer saber o Fzinho. Se ele quer saber, professor, é a pergunta dele, a interrogação. Ele quer saber. Como é a brincadeira que a gente fez desde o começo do ano? Se é aquilo que ele quer, se é aquilo que ele está perguntando, se é aquilo que ele quer saber, repete-se. Vou repetir quem? Fzinho de BA. Cuidado para não confundir. Não é AB, é BA. Vai ser igual. Massa de A. Quem é massa de A, professor? 1 é 2, outro é 3. Massa de A está aqui, ó. Massa de A, 2. 2 vezes A. Quem é A? A é quem? Olha aqui. Faz parte da pergunta. É uma informação que ele quer saber. Qual vai ser a aceleração? A aceleração é quando? Então, eu quero saber o valor de A. Se é o que eu quero, o que ele faz? Repete-se. Repete-se o valor da aceleração. Vamos lá? Professor, substituir todos os valores na primeira equação. Vou para a segunda equação. Na segunda equação, o que é que eu tenho? Vamos substituir os valores. Fzinho. Quem é Fzinho? É o que eu quero, professor. Repete. É o que eu quero. Repete. Fzinho de AB. Vai ser igual. M. Quanto é M de B? Massa de B. Cadê? 1 é 2, outro é 3, professor. Massa de B é 3. 3 vezes A. Quem é A? É o que eu quero. Repete. Acabou-se o quarto passo, o quarto procedimento. Separar, representar, equacionar, substituir. Qual é o quinto e último procedimento, professor? Resolver. Gente, sinceramente, é o que a gente vem falando aqui há quase 2 meses atrás. Antes de 2 meses atrás, o pessoal participava mais, perguntava, tirava. Não, professor, porque eu quero aprender, eu quero saber como é que faz isso. Repita aí para mim, por favor. Daria para repetir? Perguntava. A gente tem visto que nos últimos meses aqui, 1, 2 meses atrás, o pessoal não tem perguntado. Aí até disseram, não, professor, porque a gente está sabendo de tudo, a gente está aprendendo, a gente está entendendo. Que bom. Se for, eu espero que esteja aprendendo. Esteja entendendo. Se não for, gente, pergunte. Está aí gravado, está registrado. O professor está aqui, ó, perguntando o máximo possível. Mais do que isso, perguntar, tirar dúvida. Professor, daria aí para repetir novamente? Então, se você não aprender esse passo a passo, meu amigo, daqui a 3 aulas... vai ter 2, 3 alunos. E vai ser bom, 2, 3 alunos, a gente está aqui, né? Gente, sinceramente, o que vocês estão fazendo? Por incrível que pareça, tem alunos que não sabem mais pegar no lápis, na caneta. Não sabem mais, professor, eu não sei mais pegar lápis, caneta. Eu queria fazer um conforme aí, só botar a letrinha, a sopinha de letra. Mas é porque lá não é nem no vestibular, não é sopa de letra, professor. Mas para você ir para o vestibular, rapaz, responder a questão, você tem que saber a questão. Você tem que pegar lá na caneta, no lápis e responder. Saber fazer uma equação, saber construir uma equação, saber montar a equação, saber responder. Tem gente que não sabe nem escrever mais. Tem gente que não sabe mais traçar um gráfico, um plano cartesiano. Como é que o professor está ensinando matemática? Como é que o professor está ensinando física? Se você não pegar no lápis, na caneta e não riscar, não rabiscar para você construir com a sua mão. Não aprender. Sinceramente, gente, vamos correr atrás, né? Então, lá. O professor está aqui, está tudo gravado, né? A gente perguntando. Professor, vamos responder. Como é que você responde? Vou apagar aqui para poder responder. Professor, quais são os métodos para resolver um sistema de equação? Adição, substituição, comparação. O mais simples é o da adição, né? Ó, passo o traço aqui para fazer a adição. Por que adição, professor? Porque pela terceira lei de Newton, disseram que essas duas forças são iguais. E os sinais diferentes, se são iguais, eu corto. Cortei essas duas forças, sobrou quem? Quem foi que sobrou aqui, olha? Sobrou 10, professor, só sobrou 10. Cortei essas duas forças, sobrou 10. Agora eu vou somar. 2A mais 3A, é o que o meu filho de 6 anos lá está fazendo. 2 laranjas mais 3 laranjas, é igual o quê? 5 laranjas, 5A. Professor, o 5 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo, 10 sobre 5. A aceleração é igual a quanto? A aceleração 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. O Azinho. Professor, se eu quisesse encontrar o peso, como é que eu faria para encontrar o peso? Vamos lá. Peso de A. Qual é a forma do peso de A? N de A vezes G. Quem é o peso de A? É o que eu quero, professor. Repete-se. Vai ser igual massa de A. Quanto é a massa de A? 2 vezes G. Quanto é G? E aí, gente, quanto é G? A gravidade na Terra é quanto? Aproximadamente, e aí quem é? 9,8, né? Arredonda para 10 para facilitar o cálculo. 10. Professor, 10 vezes 2 dá quanto? Peso de A igual a 20. Qual a unidade de peso?
Peso é dado em newtons, 20 newtons. Se o peso é igual a 20 newtons, eu já sei também encontrar a normal de A. Normal de A, professor, é exatamente igual ao peso de A. Se o peso de A foi 20, então a normal de A também é 20. Então, gente, sinceramente, eu vou deixar para você responder as próximas em casa. Do mesmo jeito que você fez o peso de A, você vai fazer o peso de B. Do mesmo jeito que fez a normal de A, vai fazer a normal de B. Agora eu quero saber, professor, eu encontrei a aceleração aqui igual a A. Como é que eu faço aqui para encontrar esse Fzinho? Basta onde você tem A, substituir o 2. Onde tem A, substitui 2. A igual a 2. Onde tiver A, substitui 2. Então vai ficar aqui, 3 vezes A. 3 vezes 2 dá quanto? 6. Então essa forcinha aqui vai ser quanto? Essa forcinha vai ser igual a 6. Enquanto o Fzão é 10, essa outra forcinha é 6. Forcinha quem? Forcinha de A em B. Se você encontrou A em B igual a 6, B em A tem que ser igual a quanto? Faltando um minuto aí, gente. A em B é igual a 6. O rapaz falou pela terceira lei de Newton, ação igual a reação, mesmo módulo, né? Ó. Se essa é 6, essa também tem que ser 6. Mas você vai substituir. Aonde tem A, você coloca 2. Substitua aqui para verificar se realmente dá 6. Então, isso é tarefa para casa, gente. E aí, 11 horas, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguns podem dizer, tá, professor, o senhor não para, vai sem parar, atropelando tudo. Por que não perguntam? É óbvio que se perguntar, a gente para, ouve, escuta. E aí, pergunte, repita novamente, professor, para a gente entender. Então, gente, interrompam, perguntem, tirem dúvidas, porque é para você. Por incrível que pareça, entrou um aluno em contato com a gente, ele disse, professor, não vou copiar não, eu me determino a não copiar. Porque não sabe mais copiar, não sabe pegar em caneta, em lápis, em papel, como é que vai escrever, como é que vai construir. Não, eu só sei fazer o Google Forms agora. Como é que você... Vocês já pararam para se perguntar como é que vai estudar com material para o Enem? Gente, sinceramente, vão atrás, aproveitem, o professor está aqui literalmente na sua casa para tirar a sua dúvida. Então, gente, para casa, olha aí, 11 horas. Eu encontrei a aceleração. Já encontrei aqui o Fzinho de A em B, 6. Você vai fazer o Fzinho de B em A. Aonde tem A, você substitui para encontrar o Fzinho de B em A. E vai encontrar aqui o P de B e a normal de B. Eu fiz o de A, você vai fazer o de B. E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, tudo tranquilo. Gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, lá no chat, na plataforma, professor, explica essa questão melhor, não entendi, daria para repetir. Tranquilo, gente? Ei, gente, é isso aí. Parabéns a todos. Boa sorte, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais, professora Carmélia. Bom final de semana. Olá, Kemile. Até mais, Kemile. Tchau, tchau. Até mais todo mundo. Hélio, parabéns, Hélio. Valeuzão. Até mais, Caio. Valeu. Participem, gente. Até mais, Hélio. Valeuzão. Lembrando que tem aula de violência, não esqueça não. Valeu.